Esse jogo. Antes eu lembro vocês que vocês podem participar com a gente aqui do Troca de Passes. Mande sua mensagem, hashtag Troca de Passes. Então, hashtag Troca de Passes, você manda o seu recado e conversa com a gente, nos ajuda a fazer o Troca de Passes neste domingo. Vamos começar a falar desse Flamengo e Atlético Paranaense. Um Flamengo avassalador, eu diria, nos primeiros 30 minutos de jogo, né, Rafa? Bem por aí. O Flamengo não precisou jogar os 90, né? Por mais que tenha feito 3-0 na reta final do primeiro tempo, foi o controle e a forma como atuou nos primeiros 25, 30 minutos que trouxeram os 2-0, que trouxeram a vantagem, que fez com que o Flamengo pôde se postar de uma maneira muito tranquila, né, dentro do restante do jogo. É claro que tem a escolha do Atlético, né, a entrada só com o Santos, com o Pedro Henrique e o Eric, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso, né? A postura do Flamengo seria muito parecida mesmo que o Atlético tivesse chegado com os seus titulares. Como ressalva dentro de uma construção, uma vitória tranquila, só essa ideia de que esse Flamengo ainda é uma equipe que define seus jogos na sua qualidade, mas que dá mais oportunidades ao adversário do que seria recomendável, digamos assim. Mais uma vez o Diego apareceu, pelo menos 2 oportunidades bem no jogo, assim como no segundo tempo ele fez uma grande defesa na batida do Carlos Eduardo. Eu acho que esse Flamengo ainda precisa encontrar uma consistência, principalmente sem a bola, pelo nível de elenco que tem e pelo nível de desafio que tem dentro da temporada, né? Porque você se basear sempre nessa sua capacidade de definir os jogos, de resolver os problemas, pode ser que um dia você não consiga, pode ser que o adversário controle bem o que são as suas virtudes, pode ser que o adversário iguale em qualidade no momento da definição, e aí você não consegue escapar se não tiver alguma consistência como time mesmo. Eu acho que ainda falta... Eu acho que hoje o Atlético praticamente não teve oportunidades ali. No primeiro tempo o Atlético ficou completamente encurralado. Quando o Flamengo não tinha alternativa. Nos 30 minutos, O Flamengo não sofreu absolutamente, né, em nenhum momento ali naquele começo de jogo. Sim, mas quando você tira o pé porque construiu uma boa vantagem, isso não significa dar chances ao adversário. E o Flamengo, por exemplo, teve o lance do pênalti, né? Tá, são centímetros, estava impedido, foi dado o impedimento. Mas não há consistência ainda nesse nível para impedir que uma equipe desentrosada, com 8 reservas, tivesse condição de se organizar ofensivamente e trazer algum perigo. Hoje era para o Atlético não gerar nenhum perigo, entendeu? Acho que pensando no nível de cada um e no que foi escalado por um lado e escalado por outro. E acho que, bem ou mal, ainda é o passo para virar uma equipe não imbatível, porque não existe, mas uma equipe ainda mais confiável. Acho que é só o que falta nesse momento que o Flamengo, enfim, joga e se afirma dentro do brasileiro também. Ô Roque, ontem aqui no Troca de Passes, não sei se você teve o privilégio de acompanhar, né? Eu e o Rafa, a gente conversando sobre esse Atlético Paranaense e Flamengo, eu perguntei pro Rafa, ô Rafa, os dois times vão se enfrentar daqui a pouco, daqui a algumas semanas, na semifinal da Copa do Brasil. Você acha que de algum dos dois lados pode alguém querer esconder o jogo e tal, apesar dos dois times se conhecerem demais? A gente achou que não. Mas você acha que o Atlético quis esconder o jogo hoje um pouco? Porque no meio da semana o Atlético não tem jogo decisivo nem por Copa Sul-Americana, nem Copa do Brasil, nem nada. É mais um jogo de Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, na quarta-feira lá em Goiânia. E mesmo assim decide poupar seus principais jogadores. Foi só com 3 titulares hoje para esse jogo contra o Flamengo. Você acha que a Copa do Brasil pesou na cabeça do pessoal do Atlético hoje para escalar o time? Felipe, eu acho que não. Eu acho que deve ter sido algum outro pensamento, né, para que acontecesse isso. Às vezes os jogadores estão cansados também. Tem um outro jogo no meio de semana que, de certa forma, pode ser mais o nível do Atlético, né? Teve outros jogos também, teve o jogo aí da Sul-Americana. Então, assim, é difícil a gente falar porque realmente a gente sabe muito pouco, né, aqui fora do que realmente acontece no dia a dia, né? O Muricy falava isso aí, né? Vocês não conhecem 99% do que acontece. E é verdade. Então essas decisões são tomadas pensando sempre num jogo que se passou, no presente e no futuro, né? Mas não acho que seja isso, esconder o jogo do Flamengo para a Copa do Brasil, não. Mas com a tua experiência de dentro do campo, a tua vivência também como técnico, pode ter passado isso, assim, porque seria uma prévia talvez, é claro que não tem a mesma tensão, o mesmo caráter
eliminatório de um jogo de Copa do Brasil. De repente você mostrar todas as suas armas, de repente você enxerga nesse jogo, pô, se o Atlético faz um jogo espetacular hoje, com os titulares contra o Flamengo, o jeito de jogar encaixa, né? Tudo aqui na base da suposição. Você não acha que talvez desse armas para o Renato? Olha, opa, precisamos fazer diferente no jogo da Copa do Brasil, porque a gente viu o que aconteceu no jogo do Brasileiro. Ou não tem nada a ver? Para mim, acho que são jogos também, campeonatos diferentes, né? Você decide uma Copa do Brasil em 2 jogos. A gente teve um exemplo, pouco tempo aí, o Grêmio e Flamengo, né? O Grêmio ganhou o primeiro jogo fora, ganhou o segundo em casa da Copa do Brasil e o Brasileiro perdeu. Então, assim, são competições diferentes. A Copa do Brasil tem essa questão de decisão. Pode, como suposição, você está falando isso, pode ser uma suposição, mas eu não acredito. Eu não pensaria dessa forma, não para esconder o jogo, de maneira nenhuma. Cada jogo é um jogo, tem uma história, né? E você conhece muito bem os outros times, né? O Atlético vem jogando. Hoje você tem um departamento de análise que olha o seu adversário, jogo fora, jogo dentro, tem a característica dos jogadores, entende o seu padrão da equipe. Então, assim, dessa forma, a minha opinião, não acredito que tenha sido por isso. Tá legal. Vamos saber então dos nossos companheiros que fizeram a transmissão na TV Globo desse jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, 3-0 para o Flamengo. Vamos trazer aqui para o Troca de Passes Luiz Roberto, Roger Flores e Júnior. Luiz, o Flamengo resolveu a parada muito rápido, né? E deu até para o Renato, que já gosta de poupar no Brasileirão, começar a tirar suas principais peças, ou não? Um grande abraço, Luiz. Prazer tê-lo com a gente aqui no Troca. Fala, Felipe. Prazer é todo nosso aqui, rapaz. Você, o Roque, Rafa. Legal, tô ouvindo aqui o papo de vocês, né? Aliás, o Renato vai ficar bravo contigo, viu? Porque ele disse que não, eu não quero poupar no Brasileiro, eu ouço a fisiologia, sei lá, enfim. Mas hoje ele pôde usar praticamente todo mundo, né? O Thiago e o Diego foram poupados, o Thiago Maia e o Diego por uma questão mesmo muscular, digamos assim, e o Felipe Luiz, Davi Luiz, Felipe Luiz voltou e tá bem, e além do Mateuzinho que estava suspenso. Mas o time que jogou é o time praticamente que vem jogando aí, né? E eu tô com essas feras aqui, ó, vou abrir pra vocês acompanharem aqui, ó. Tô com essas feras aqui, então eu só distribuo o jogo, dou a hora certa e chamo eles. Fala, maestro, tudo bem? Tudo beleza, Luiz, prazer. E aí, Roger, tranquilo? Tranquilo, vamos lá nesse troca. Vamos lá nesse troca, né? Mas alô, Felipe. Felipe tá esperto, tá ligado, tá ligado. Mas abraço, Roger, Júnior. É o que eles estavam dizendo, né? O Flamengo resolveu muito rápido mesmo, né? Foi um descuido, o Santos até disse, né? A gente teve um descuido nos primeiros minutos, tomamos logo 2 gols. Eu acho que talvez... É difícil, Luiz, por exemplo, você armar uma estratégia para jogar contra o time principal do Flamengo, o time titular. Porque esse é um time que sabe jogar em qualquer possibilidade. Se você vai jogar com a linha bem atrás, né, você tem jogadores como o Arrascaeta, como o Everton, que tem a qualidade para você desmontar um pouco essa marcação. Se você adianta demais essa marcação, você corre o risco do time quebrar essa marcação e te complicar em função do Gabriel, do Bruno Henrique, que são jogadores de velocidade. Então você tem que encontrar um meio termo, você tem que encaixar e ler aquilo que vai acontecer. E não aconteceu com o Atlético. Com 10 minutos já estava 2-0, aí ficou mais difícil. Inicialmente eu achei que a falta de agressividade na marcação tenha facilitado e tenha deixado o Flamengo confortável. Mas pela qualidade dos jogadores, isso também pode ser uma coisa que não esteja dentro disso, do meu pensamento, entendeu? Lógico, depois a gente viu, quando o Atlético empurrou um pouquinho o time mais para frente, criou algumas situações, obrigou ao Flamengo, inclusive, né, a errar em algumas jogadas. Mas é muito difícil você, quando pega uma equipe como é a do Flamengo, de você, vou acertar com essa estratégia. Ainda mais que você jogou somente com 3 titulares, como a gente viu, né? É lógico que o Atlético pode produzir muito mais do que a gente viu hoje, até mesmo. E eu também não acredito, por exemplo, que tenha sido... não quero mostrar. Hoje você não tem mais essa. Você já sabe todo mundo como joga. Não somente aqui no Brasil, mas também lá fora, né? Você tem recursos hoje para você saber que tipo de jogo que esse time usa, não somente numa competição, como é uma competição longa como o Brasileiro, mas também uma competição eliminatória como é a Copa do Brasil, que eles vão se enfrentar daqui a pouco. Isso, quando o Júnior diz de mostrar jogo, é porque dias 20 e 27, né, Felipe, Rafa e Roque, nós temos as semifinais, que são jogos completamente diferentes, até por conta do time
time do Atlético, que entrou com considerados 3 titulares apenas em campo hoje, né? Então eu acho que não tem uma coisa, não tem nenhuma relação com a outra quando a gente pensa o jogo de hoje, Campeonato Brasileiro, e o Flamengo com a necessidade de ganhar os pontos de qualquer jeito para continuar sonhando com um tricampeonato seguido, que é inédito, né? O Flamengo levou mais a sério. A verdade é essa, esse jogo, né? Colocou o time titular, o Atlético veio com um time alternativo e essa questão foi até colocada em pauta, né? Eu até levantei essa bola, mas aí o Ricardo, nosso repórter que estava acompanhando o Atlético Paranaense, fez essa pergunta para o Bruno Lazzaroni, que estava no comando técnico do time hoje, e ele rechaçou isso, né? Falou, não, a gente estava precisando dar um desgaste, precisando ter uma semana inteira de trabalho pro time titular, eles vinham respondendo bem nos jogos principais que a gente estava precisando e explicação dada. A questão é que quando você também abre mão dos seus titulares e jogar no Maracanã, no campo do Flamengo, com esse time do Flamengo solto do jeito que está e que tem todas essas vertentes, todas essas variáveis dentro de um jogo, né? Joga com campo apertado porque Rascaeta, Everton Ribeiro, nesse espaço curto, eles conseguem tirar da cartola jogadas sempre bem tramadas. Adianta a linha de marcação, você tem a bola longa do Bruno Henrique que sai igual um foguete. Então é difícil realmente marcar o Flamengo. E o Atlético com o time reserva, sem o entrosamento, sem o encaixe da marcação que tem os jogadores titulares, né, o conhecimento sai você tem que fazer a cobertura e você automaticamente, a movimentação dos companheiros titulares já sabe, quando desencaixa um, você sabe como encaixar sem esse que saiu na marcação. O time reserva vai levando tempo para entender as movimentações, principalmente sem a bola, né? É difícil você jogar tão bem na questão do entrosamento sem a bola. E o Atlético, até entender isso, já estava 2-0 e o Flamengo com a oportunidade de fazer 3-4. Fez o terceiro no finalzinho, na última jogada do primeiro tempo. No segundo tempo foi um jogo de administração. O Flamengo baixou muito, desconcentrou do jogo, errou várias vezes na saída de bola no início do segundo tempo. Começou a chover e aí eu achei, o Felipe falou que o Renato gosta de poupar no Campeonato Brasileiro, mas hoje achei até que ele demorou a fazer as substituições para proteger algumas... Você reclamou, troca logo. A gente tá para proteger alguns jogadores. A gente tá vendo os lances, aí o chute do Andrés Pereira para a bola bater na trave e voltar. Aliás, na semana é o segundo gol que sai de uma bola que bate chutada por ele, que bate e volta, né? Enfim... e são pontos que eu gostaria de levantar. Esse é o outro ponto com vocês. O Gabriel se movimentando muito nas beiradas. E aí o cruzamento para o Bruno Henrique, lembrando também um gol na semifinal da Libertadores. Aí gols que têm acontecido, jogadas têm acontecido, embora essa talvez tenha até sido mais para o Arrascaeta, mas os dois estavam lá. E aí o terceiro gol, aí já está até na metade do gol, né? Foram 10 toques em 14 segundos, desde o Isla na linha de fundo contrária. Que é exatamente o que vocês estavam dizendo, né? Que o Flamengo, quando joga, quando o time adversário vai tentando levantar suas linhas lá para jogar dentro, é suicídio, Luiz. Já é suicídio. É suicídio. Então a gente tem esses 3 pontos para vocês falarem. É suicídio porque você tem jogadores extremamente habilidosos, né? Capazes na hora da criação, com bom passe, que é o caso do Everton e do Everton Ribeiro e do Arrascaeta. E você tem jogadores velozes, ainda né? tem o Andrés, que entrou e que tem essa fatiada bonita, né? Porque até o Andrés foi escolhido por nós, né? Como o melhor jogador em campo, juntamente com a torcida. Porque esse jogador dinâmico é um jogador muito rápido, e eu inclusive falei que eu acho que vai ser difícil até o Diego recuperar essa posição como titular, pelo que ele vem jogando nesse pouco tempo que ele tem já como jogador do Flamengo. Então, quer dizer, você tem que encontrar uma solução durante o jogo. E o fato volto a dizer, o fato do Atlético estar jogando com um time alternativo realmente complicou. Essa movimentação do Gabriel, quando ele cai pelo lado direito, Luiz, é importante que entre alguém no meio, porque o passe dele foi pro Arrascaeta, né? Ela subiu um pouquinho e o Bruno Henrique veio acompanhando a jogada e confirmou o gol. E essas movimentações... Sim, eu queria que você falasse especificamente, então, do Andrés, que, né, como o Júnior disse, acho que ele vai ser titular, né? O Diego vinha jogando e a contratação ele é meio assim precisa, né? Porque o Andrés, ele não é exatamente o mesmo estilo do Diego, mas é um jogador com características de criação mais ofensiva. Ele parece mais com o Gerson, né? Mais com o Gerson até. O Flamengo foi no mercado para tentar substituir o Gerson. O Gerson era titular, o Diego reserva. E nessa entre-safra entre Gerson e Andrés, o Diego fez o trabalho dele. É um jogador mais veterano, que conhece taticamente o jogo, que tem bom passe, mas é um jogador que retém mais a bola, né? Que às vezes a bola chega no pé dele e perde um pouco de velocidade
velocidade de jogo. O Diego ainda é muito importante, é o capitão do time, mas eu acho que o André já é o titular da posição por tudo que ele tem entregue, né? Com pouco tempo, mas ele já dá ele dá um dinamismo no jogo. Uma amplificada do jogo, principalmente nessa ligação direta, né? A bola chega nele, antes você esperava mais do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. Quando chega nele, mesmo de trás, ele tem esse passe longo, ele inverte muito bem a jogada não precisa chegar do outro lado em 3 toques, ele consegue num só fazer a virada de jogo, isso dá velocidade quando tem a bola. Eu acho que ele é o tipo do jogador que ele joga sem e com a bola. Ele é o tipo, joga mais ou menos como o Gerson, só que muito mais rápido do que o Gerson, né? Ele é um jogador muito mais dinâmico do que o Gerson, né? São estilos semelhantes, entendeu, Luiz? E talvez essa chegada, essa pegada, porque ele tem pegada. Ele é um jogador que combate muito, ele compete demais, porque ele vem até de uma escola, né, que é a escola inglesa, que é uma que você precisa combater, jogador de meio campo precisa combater. E talvez estivesse faltando ao Flamengo um jogador para encostar e ajudar o Arão exatamente nessa tarefa de recuperar a bola do adversário. E a gente dá